primeiro chama O Veloz e o Furioso, aí você tem Too Fast, Too Furious pro segundo, aí o quarto filme, Velozes e Furiosos, aí o quinto filme, Fast Five, e o sexto filme, Velozes e Furiosos 6, aí você chega no sétimo, Furiosos 7. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Velozes e Furiosos 7, filme da franquia dirigido pelo James Wan. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos então no grande ápice financeiro e crítico da franquia Velozes e Furiosos, depois de ter se reencontrado, de ter se reinventado como uma grande franquia de ação. A Universal Studios teria agora um dos maiores desafios que Hollywood viu nos seus bastidores nos últimos anos, e essa história começa naturalmente com a pós-produção de Velozes e Furiosos 6, filme que chegou nos cinemas em 2013. A Universal queria que o Justin Lin imediatamente começasse a trabalhar no sétimo filme antes mesmo do sexto estar pronto. E o Justin Lin, coitado, né, depois de ter feito o 3, o 4, o 5 e o 6, resolveu tirar uma folga, ficou um tempo afastado. Alguns anos depois ele iria fazer o Star Trek Sem Fronteiras para Paramount, que é muito legal, por sinal, e o substituto encontrado pela Universal para dirigir o Velozes 7 é ninguém menos do que James Wan, que na época era só conhecido pelos trabalhos de terror dele, como Jogos Mortais e obviamente o sucesso gigantesco que foi o Invocação do Mal, e a gente teria a migração dele do gênero de terror para ação, o que, né, como eu falo sempre aqui no canal, um diretor de terror fazendo ação costuma dar muito bom. Com a Universal planejando lançar o filme em abril de 2014, as filmagens começam em setembro de 2013, com locações em Abu Dhabi, Tóquio e Los Angeles. Mas como todo mundo aqui já deve saber, né, em dezembro de 2013 a gente teve a notícia de que o Paul Walker morreu tragicamente num acidente de carro, enquanto as filmagens ainda estavam acontecendo. Não foi um acidente durante as filmagens do Velozes e Furiosos 7, né? Eu sempre deixo isso aqui bem claro, foi durante um evento de caridade, foi algo bem trágico mesmo, mas isso colocou o futuro do filme em jogo. Eu lembro na época que a Universal realmente não sabia se o Velozes e Furiosos 7 seria finalizado, se ele ia ser lançado, mas eles optaram por adiar a data de lançamento para 2015 e retrabalhar junto com o roteirista Chris Morgan, com o James Wan, com o Vin Diesel, com toda a equipe criativa, uma forma de ressignificar a história e entregar um desfecho aí pro Brian O'Connor do Paul Walker. Num mix bem criativo aí de usar os irmãos do Paul Walker como dublês no set e também contratando a Weta para trabalhar numa recriação digital do ator, eles conseguiram retrabalhar o filme inteiro. Eu até descobri durante essa cobertura na época, né, que toda grande produção de Hollywood assim tem um seguro reservado especialmente para situações de emergência assim, né, como o falecimento de um ator, como algo muito grave, né? Isso é sempre uma coisa curiosa, né? Tem sempre aquela válvula de emergência que estúdio nenhum espera ter que apertar. E o resultado, né, que a gente viu em 2015, sem sombra de dúvida, é um milagre. Eu acho que o James Wan segurou essa bucha muito bem e fez o Velozes e Furiosos 7, além de ser um bom filme da franquia, uma homenagem muito eficiente para o próprio Paul Walker. A história do filme apresenta Deckard Shaw, vivido por Jason Statham. A fim de vingar seu irmão pelos eventos do filme anterior, Shaw vai atrás de todos os membros da equipe de Dom Toretto, vivido por Vin Diesel. Motivado pela vingança, Dom forma uma aliança com o misterioso Sr. Ninguém, vivido por Kurt Russell, a fim de buscar um objeto misterioso que pode localizar seu inimigo. Bom, no sentido de história e mitologia, não tem mais muito que eu possa falar sobre o trabalho do Chris Morgan, né? Ele tá mais uma vez aí escrevendo o roteiro e é o território do desenho animado em live action, né? A gente viu esses personagens crescerem de ladrões de DVDs na estrada para literalmente super espiões, né? Eu acho que o que esse filme faz de progressão em relação ao sexto é que agora eles têm essa agência secreta chefiada pelo Kurt Russell que literalmente transforma todo mundo em espião. Tem gadgets, tem veículos, tem todos os elementos de um filme de James Bond, mas com a essência e a linguagem de Velozes e Furiosos, onde todo mundo é meio bobalhão,
avião, todo mundo faz piada o tempo inteiro. Eles podem ter saído dos rachas, mas o racha não saiu desses personagens. Eu acho isso divertido, mas eu confesso que várias artimanhas da história, principalmente na maneira que ele tem que empurrar os personagens de um país a outro, nessa busca pelo objeto, que é o olho de Deus, né? Começa a dar uma cansada, sinceramente. Eu não gosto muito daquele meião em Abu Dhabi, que acaba tendo um longo número de stand-up com o Roman, né? O Tyrese Gibson. E por mais que eu não esteja esperando um grande desenvolvimento de personagens de Velozes e Furiosos, toda essa presença do Senhor Ninguém e da empresa dele é o genérico do genérico do genérico do homem de terno preto do governo secreto, assim, sabe? Eu realmente acho que, apesar do Kurt Russell ser o Kurt Russell, né, e ele é foda até dormindo, é meio sem graça. Eu preferiria que o Luke Hobbs, do Dwayne Johnson, continuasse servindo como esse chefe meio irregular, meio não muito confiante do Dom e da equipe dele, do que ter todo esse arco aí do Senhor Ninguém, dos agentes deles e tudo mais. E óbvio, né, continuando algo que já era ruim no sexto filme, toda a trama aí do Dom e da Letty, com a Michelle Rodrigues com o problema de memória, ainda no esquecimento, aquele romance meloso que é divertido de assistir, porque o Vin Diesel leva a sério, mas eu acho que aqui no sétimo filme ele realmente atrapalha. Até porque o Brian O'Connor já tem um arco de família muito mais interessante, muito mais forte também, né, que é interessante de analisar nessa franquia do corredor, do policial, que agora é um pai, né, ele tem filhos, tem a preocupação com a esposa. Eu acho que isso funciona muito melhor do que essa plot aí do Vin Diesel tentando reacender a memória da Michelle Rodrigues. Mas eu preciso dar uma moral pro Chris Morgan, porque é no sétimo filme, na verdade no pós-créditos do 6, né, que eles finalmente incorporam o desafio em Tóquio à cronologia, né, o terceiro filme tecnicamente se passa ao mesmo tempo que o sétimo, eventos dele correm em paralelo. Eles revelam que o Jason Statham é o assassino do Han, que morreu no terceiro filme, e o Vin Diesel vai até Tóquio para investigar a morte dele. E é justamente isso que o Chris Morgan queria fazer em 2005, na primeira reunião dele com a Universal. Era um filme onde o Dom Toretto ia para Tóquio investigar um assassinato. Demorou, mas o Chris Morgan conseguiu fazer o que ele queria. Mas, se existe um motivo pelo qual Velozes e Furiosos 7 consegue exceder esses problemas, é por causa do James fucking Wan. Desde o início, ele já começa com o pé na porta, com um plano sequência bem elaborado, muito criativo, que apresenta o personagem do Jason Statham conversando com o irmão dele, cruzando um hospital que tá todo destruído depois de uma grande cena de ação. E, poxa vida, desde o primeiro segundo, que serve como os créditos de abertura, você tem a introdução marcante desse antagonista num movimento de câmera que obviamente é costurado por edição, dá pra ver as marquinhas de onde ele pode usar o corte, mas já é uma grande mensagem logo de início. James Wan sabe fazer coisa grande. Eu acho que todas as perseguições de carro são igualmente muito bem orquestradas, muito bem feitas, mas o James Wan, muito mais do que o Justin Lin nos filmes anteriores, tem um olhar muito interessado em lutas corporais, em combates físicos, e ele explora isso muito bem nesse filme, desde a luta do Jason Statham contra o Dwayne Johnson, onde ele começa a brincar com aquela ideia de acoplar uma câmera para seguir um movimento e um golpe. Eu acho isso muito legal. E também a luta entre a Michelle Rodrigues e a Ronda Rousey, que, putz, é uma das piores atrizes que eu já vi, mas ela sabe lutar, né? E principalmente os dois combates que o Paul Walker tem com o Tony Jaa, que é um dos melhores artistas marciais da atualidade. São lutas muito bem feitas, apesar de ser câmera na mão, ele valoriza bem a coreografia de cada uma delas. E no caso aí, né, do Paul Walker contra o Tony Jaa, é muito legal, é muito brutal, e a gente já começa a ver aí o interesse do James Wan em hélices gigantes ao fundo, conduzindo uma luz bem dinâmica, bem marcante. Mas eu também gosto de como o Velozes 7 vai aumentando ainda mais algo que já estava estabelecido no quinto e no sexto, que é o senso de absurdo. Qual é a coisa mais imbecil e estapafúrdia que essa franquia pode fazer? E eu gosto desses momentos no sétimo filme, como o Dwayne Johnson esmagando o gesso do braço com o Mook, dirigindo uma ambulância em cima de um drone, ou o Vin Diesel atravessando 3 prédios em Abu Dhabi com um carro. Mas eu acho que o grande destaque é essa sequência que foi mais marketada nos trailers, nos posters, que é a cena em que os carros são jogados de paraquedas de um avião, que só de pensar na ideia dessa cena é algo muito estúpido, é muito idiota, mas a execução é surpreendente, é muito legal de ver, especialmente porque o James Wan e a equipe deles realmente jogaram alguns carros de aviões, né? Eu imaginei que essa cena fosse só computação gráfica, mas lendo mais sobre os bastidores do filme,
caramba, tem efeitos práticos nesse filme e você sente isso pela forma que o James Wan filma, pelo trabalho de som dessa cena, que é muito bom em capturar o medo, a atmosfera, a antecipação dos personagens. Putz, é uma baita cena. Eu não sei se eu acho superior à cena do tanque de guerra do sexto filme, eu acho que ainda vai ter uma briga boa aí para definir a melhor set piece da franquia, mas a chuva de carros, infiltração com carros de paraquedas é um dos grandes momentos da saga também. E claro, a gente tem o final do filme que foi eternizado aí como essa homenagem ao Paul Walker. E eu acho que é algo muito interessante que o James Wan e que toda a equipe fizeram aqui, porque essencialmente o Velozes 7 deixa de ser um filme no final, né? Quase como se fosse uma quebra de quarta parede muito evidente para trazer essa homenagem para o Paul Walker, trazendo clipes dos filmes anteriores, apostando numa tomada que, beleza, eu acho que o trabalho digital no filme não é 100% perfeito, você vê onde tem um aplique digital, mas ele funciona muito bem nesse final. E eu lembro muito bem no cinema de ver muito marmanjo chorando. Eu nunca vi tanto cara chorando no cinema que nem o final de Velozes 7. E eu não julgo porque realmente é uma cena muito bonita. Eu acho que ela tem uma mensagem muito clara, ela é muito honesta. É um texto que realmente está servindo ali como um in memoriam, como algo bonito, despretensioso, né? E realmente encerra esse filme numa nota muito positiva, muito alta. Eu acho que essa ideia que eles tiveram dessa tomada da estrada, do carro branco, é talvez a mais significativa, a mais icônica que o Velozes e Furiosos já apresentou. E quem diria, né? Uma franquia brucutu de ação ia chegar num nível tão alto de sentimentalismo. E ajuda também, né? A canção See You Again do Wiz Khalifa, apesar dela ter tocado eternamente por rádios em 2015, né? Acho que todo mundo lembra disso também. Ainda assim, é um belo momento. É isso aí, Velozes e Furiosos 7 é esse grande marco da saga. Eu acho que ele é um filme que começa a apresentar várias deficiências do Chris Morgan como roteirista. Você vê um esgotamento de fórmula, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o que salva é o trabalho muito afiado do James Wan como diretor. As sequências de ação são muito boas, os personagens são carismáticos e de quebra você tem essa homenagem para o Paul Walker, que definitivamente encerra esse filme e deveria ter encerrado a saga de uma forma muito bonita. Para Velozes e Furiosos 7, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, como era de se esperar, foi um sucesso estrondoso. Com um orçamento na casa dos 250 milhões, já que ele teve que gastar um pouco mais devido à situação do Paul Walker, o Velozes 7 estreou nos Estados Unidos em 3 de abril de 2015 com 147,187 milhões, para uma bilheteria doméstica total de 353,7 milhões e 1 bilhão 515 milhões no mundo inteiro. Foi um dos filmes mais rápidos a conseguir a marca de $1 bilhão em bilheteria global e obviamente tinha esse grande interesse, curiosidade de ver como eles iam encerrar a história do Paul Walker, né? E definitivamente o público respondeu à altura, continuando aceso o interesse aí da Universal em mais filmes de Velozes e Furiosos. E estamos chegando na reta final, hein? Deixem nos comentários o que vocês acham de Velozes e Furiosos 7 e se ele é ou não o melhor filme da saga. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.